Bom dia, sétimo ano, né? Vamos concluir agora nossos estudos, né? Que a gente tem que finalizar da semana, né? Eu acredito que vocês já terminaram as páginas de conclusão. Agora a gente finaliza aqui com os números positivos e negativos do capítulo 5, né? Matéria nova, né? A explicação eu iniciei na página 26, ok? Então vamos lá. A apostila de vocês traz a seguinte situação. Vanessa mora no município de Gramado e seu primo Lucas no município de Pelotas, ambos no estado do Rio Grande do Sul. Então a gente sabe que lá é bem frio, né? Observe a conversa entre eles. Ele falando com a prima dele aí em cima, ó, ali mostrando que tá menos 4 graus Celsius. Oi, prima, como está o tempo aí em Gramado? Aqui em Pelotas esfriou muito. O termômetro está marcando 4 graus Celsius abaixo de zero. Aí a gente observa que ele leu abaixo de zero. Ao ler abaixo de zero, ele coloca menos 4 graus Celsius, ok? Abaixo de zero, ok? Então, abaixo de zero, ele representa com menos graus, 4 graus Celsius, ok? Esse símbolozinho, vocês vão ver mais em física lá na frente, significa Celsius, ok? É um nome do estudioso dessa escala de temperatura, que é usada muito aqui no nosso Brasil. Aí ela lá tomando um café, lá em Gramado, e lá fora na placa escrito 4 graus Celsius. Ela fala assim com o Lucas: aqui em Gramado a temperatura está mais alta. O termômetro está marcando 4 graus Celsius. Ok. Quando ela fala mais alta com relação ao que ele falou, lá está marcando 4 graus Celsius. Não tem o sinal de menos, não está abaixo de zero, ok? Está acima, então ela pode representar sem sinal nenhum ou usando mais 4 graus Celsius, ok? Então, a prima dele, né, o nome dela, cadê? Vanessa, né? A Vanessa fala com ele que tá 4 graus Celsius, ok? Aí a gente nota que as duas cidades, os termômetros marcam 4 graus. Só que é muito diferente com relação à temperatura que ele tá sentindo, né? Ele tá sentindo um frio mais extremo que o dela, né? Imagina aqui, ó, como se fosse o nosso termômetro, né? Aí aqui, vocês vão ver isso mais claro lá na frente. Aqui a gente bota no meio, seria o 0 graus Celsius. Então, ela está acima dele. Aqui mais ou menos o dela seria mais 4 graus Celsius. E o dele está abaixo, ok? Menos 4 graus Celsius, ok? Então, a gente tem essa representação. O zero aqui é o zero, ok? 0 graus Celsius. E 4 e menos 4, ó, 4 acima e 4 abaixo. Então, a diferença de temperatura deles é de 8 graus, porque eu tenho 4 para cima e 4 para baixo. Então, a diferença deles de temperatura é de 8 graus. E 1 grau Celsius muda um pouco com relação ao ambiente que a pessoa se encontra, ok? Então, as representações com relação à temperatura é que agora a gente começa a incluir nos nossos cálculos matemáticos o sinal de menos e a fazer essas operações com o sinal de menos que interfere nas contas aí para frente, ok? Então, finalizando aqui, em Gramado a temperatura é 4 graus Celsius acima de zero e já em Pelotas está abaixo de zero, como eu mostrei aqui na escala vertical, ok? E aí, continuando na página 127, para a gente finalizar, ele traz a seguinte maneira aí para representação de números positivos e negativos. Então, retomando aí nossa ideia, a gente observa aí
que os números positivos têm sempre a representação com sinal de mais na frente, que foi já falado, ou quando não tem nada, né? Representa que é positivo. E aí a gente também define que todo número positivo ele sempre é maior que zero, nunca pode ser menor. Já os números negativos são obrigados a ter sinalzinho de menos e sempre são menores que zero, tá? Sempre o sinal de menos. Eu botei esse círculozinho, mas quer dizer que é sinal de menos aqui, só para destacar. E sempre menor que zero, ok? E aonde a gente utiliza esses conceitos no nosso dia a dia? A sua apostila aí traz a respeito de temperaturas, né? Ele coloca aí 2 termômetros, indica um termômetro que está a 22 graus Celsius, e depois tem um termômetro que está abaixo de zero aí, ó, menos 10 graus Celsius, ok? Então, em temperaturas também é muito usado, acima de zero, abaixo de zero. E aí a gente vê isso em geografia, quando fala com relação, né, às altitudes, com relação a temperaturas oceânicas. Isso é muito estudado também em outras áreas de pesquisa. Aí aqui fala sobre uma campanha de agasalho, ok? Essa campanha de agasalho é uma atitude, né, muito nobre, e agora com essa pandemia, ela passa a ser importante também, porque o frio está começando a ficar mais intenso, né? A gente teve uns registros aí em Domingos Martins, vocês estão observando mais a televisão, temperaturas muito próximas de zero. Próximas de zero não quer dizer que chegou abaixo de zero. Mas, por exemplo, 5 graus Celsius, 7 graus Celsius é uma coisa muito gelada pra gente, nossa temperatura. Por quê? Explicando resumidamente, a nossa temperatura corporal ela é aproximadamente 37 graus Celsius. Então, quando você fica com febre, por exemplo, você fica com 39 graus. Então, sua temperatura fica muito mais elevada do que o meio externo. Por isso que você fica com febre, frio, né? Fica com febre e dá frio. Agora, por que nós temos essa sensação de frio? A sensação de frio é justamente a mesma ideia. Ou seja, a temperatura externa ficou muito abaixo do que a gente tem como temperatura corporal, que é 37. Imagina o nosso corpo com 37 graus e a nossa temperatura aí externa tá a 7 graus, né? A diferença é muito grande, né? 30 graus, né? Então, a gente tem essa sensação de frio intensa, ok? Aí, com relação a... Aí a gente continua aí na página 128, fala sobre o termômetro, a história, né, um pouco do termômetro. Isso é legal a gente depois trabalhar junto com outra matéria em sala de aula. Aí fala com relação às altitudes e os saldos bancários. Eu vou dar uma ênfase melhor nessas questões de altitude, né, com relação a montanhas e abaixo do mar, e o saldo bancário aqui na próxima etapa do vídeo. Então, retomando, a gente percebe aí sobre altitudes, eu desenhei próximo à sua apostila aí, né, na página 129. Observe aqui o nível do mar. Nessa representação, exercícios que envolvem esse tipo de situação, o nível do mar é considerado nosso ponto zero, ok? E aí, acima do nível do mar, né, a gente fala que a gente tem uma altitude... Peraí. A gente tem uma altitude positiva. Ok? Valores positivos, sinal de mais. Ok? Quando eu tenho abaixo do nível do mar, aqui nós temos altitudes. Ok? Não deixa de ser uma altitude, só que a gente representa com negativo. Ok? Então, toda vez que a gente está abaixo do nível do mar, a gente representa os valores aqui com números negativos. Acima do nível do mar, números positivos. Ok? Então, falou situações de altitudes com relação à parte geográfica,
Às vezes tem exercícios que falam sobre o mergulhador, ele aprofundou tantos metros, né? E aí a gente trabalha um pouco essa questão de acima do nível do mar, eu vou usar números positivos e abaixo do nível do mar, números negativos. Com relação à temperatura, a gente já viu, 0 graus Celsius, temperatura que não é nem negativa nem positiva, tá? O 0 é neutro. Aí dali a gente divide para cima positivo, para baixo negativo, ok? Com relação a saldos bancários, ok? A gente tem a seguinte situação dos saldos bancários. A quantidade de dinheiro que o cliente tem na sua conta, a gente fala que é o saldo positivo. Ter um saldo positivo é a quantidade de dinheiro que ele tem na sua conta, ok? É ter na conta. Ou seja, se ele tem dinheiro na conta, deixa eu até botar aqui, ó. Vou botar aqui, dinheiro na conta. Vou até botar assim, entre parênteses, sobrando. Por quê? Ter dinheiro na conta não significa que você está com saldo positivo, porque esse tem que estar sobrando, porque tem a questão do cheque especial, ou seja, é um dinheiro do banco que está lá, mas você não pode usar, não é seu, tá? Então não passa a ser um saldo positivo. Então isso a gente vai trabalhar com tranquilidade, tá? Caso a gente tenha um saldo negativo, ok? Indica que a gente tem uma pendência, ou seja, não tem dinheiro na conta, ok? Só que a gente tem que tomar o cuidado que para indicar positivo e negativo num saldo bancário, nem sempre é o sinal de menos e o sinal de mais, tá? A gente usa muito termos para indicar se esse dinheiro ele entrou ou ele saiu. Então, são termos bancários para a gente indicar se o dinheiro entrou e saiu, aonde a gente usa positivo e negativo, ok? Então, aí, ó, na sua tabelinha que mostra no banco, o saldo anterior dele, no dia 8, era de mais 200. Aí, ele pagou uma conta de 300, ou seja, ele ficou devendo para o banco 100, né? Significa que aquele dinheiro, ele não foi totalmente da pessoa. Tinha R$200 a pessoa, mas ao pagar uma conta de 300, ainda ficou devendo para o banco 100, tá? A gente vai ter termos que a gente usa, né? Quais são os termos bancários que a gente usa muito? Vou chamar de termos aqui, que seria assim, depósito é colocar dinheiro, então é positivo. Se entrou um cheque, você vai ter aí, você vai ter um sinal de menos, porque você vai pagar aquele cheque, ok? Vai depender da situação, tá? Débito, né? Quando a gente fala assim, debitou, ó, debitou. Quando a gente vai pagar uma conta do banco, conta lá no supermercado, fala assim, a senhora quer que passe no débito ou no crédito? Débito é que vai tirar o dinheiro da conta, você só não levou o dinheiro em espécie, em mão. Mas débito vai tirar da sua conta, então vai debitar, vai tirar da conta, e senão é um sinal de menos, ok? Crédito também vai tirar de você uma hora, só que vai vir a fatura na sua casa para pagar, tá? Então, esses termos a gente faz com tranquilidade. Então, ao corrigir os exercícios também, eu vou atentando vocês a essa linguagem diferente de matemática, tá? A partir de agora, vocês passam a usar o símbolo de positivo para quando você tem níveis acima do mar, temperaturas positivas, acima de 0 graus, situações do cotidiano de dinheiro. Depositou, entrou um dinheiro para você.
Agora você pagou, tirou um dinheiro seu. Então a gente vai começar a ter situações como essa, ok? Também tem uns probleminhas matemáticos que são muito usados, assim, por exemplo, tem uma estação de ônibus, desceram tantas pessoas e subiram tantas pessoas. A gente pode usar o termo, o símbolo matemático menos para as pessoas que desceram, porque eu tirei pessoas dali do ônibus, e mais para as pessoas que subiram, porque subiram, acrescentou. Então, toda essa ideia de acrescentar, a gente usa o sinal de mais, ok? Toda vez que a ideia de tirar, descontar, o sinalzinho de menos, tá? Isso é muito claro e a gente vai estudando essa parte bem interessante, tá? Depois tem regrinhas de sinais e a gente pode fazendo, eu vou começando a indicar linkzinhos de exercícios que mostram isso legal, como se fosse uma brincadeira para mostrar para vocês essa etapa da construção dessa linguagem matemática, ok? Então, galera, bons estudos, finalizando agora as questões, né? E segunda-feira a gente traz mais algumas propostas de exercício. Então, tá bom. Beijo, se cuidem, tá?